Como atrair pássaros? Dicas dos especialistas do WikiHow. Oferecendo comida. Pesquise os pássaros de sua região. Saiba que tipos de aves vivem no local ou que têm mais probabilidade de aparecer por lá por conta de migrações. Pode ser uma boa ideia contratar um guia local para saber quais aves serão atraídas. Tenha como objetivo a criação de um ambiente que dê suporte a várias espécies diferentes. Lembre-se de que você também pode atrair espécies diversas dependendo da estação do ano. Escolha um comedouro de pássaros. O tipo de comedouro escolhido influencia as espécies de pássaros atraídas, independentemente de outros fatores. O comedouro deve ter algumas qualidades essenciais. Ele deve ficar fora do alcance de roedores. Conservar a comida seca e ser fácil de limpar. Os comedouros precisam ser lavados com regularidade para que a comida fique sem fungos e doenças. Os tipos mais comuns são: comedouro em forma de bandeja. Eles são bandejas simples e planas que facilitam muito o acesso das aves ao alpiste. A desvantagem deste modelo é que a comida também fica exposta a roedores e mudanças do tempo. Comedouros em forma de casa. Estes mantêm o alpiste em um lugar à parte e liberam o alimento conforme os passarinhos comem em uma pequena bandeja no fundo do comedouro. Comedouros de janela. Este tipo de comedouro é fixado na vidraça por meio de sucção e oferece uma visão plena do pássaro em atividade. Ele vai atrair passarinhos como o canário e algumas espécies de pardais. Comedouros de sebo. Este tipo de comedouro existe em países onde o inverno é rigoroso, atraindo aves locais que se alimentam de pelotas de gordura animal, o que não ocorre no Brasil. Comedouros tubulares. Para atrair beija-flores, use modelos em forma de tubo. Estes liberam água com açúcar, dê sementes e outros alimentos. Os pássaros são atraídos ao quintal quando há alimentos. No entanto, há certas coisas que precisam ser lembradas. Você sabe que espécies deseja atrair? Se quiser atrair diversas espécies nativas de pássaros silvestres, uma coisa inteligente a fazer é ter mais de um tipo de comedouro e oferecer vários tipos de comidinhas. Inevitavelmente, pássaros menos desejáveis vão se aproximar, como pardais comuns, pombos ou corvos. Mas com a escolha de sementes certas você pode aumentar as chances de ver as aves que quer. O milho é um alimento favorito entre quase todas as aves, mas deve ser usado com moderação, pois atrai todo tipo de animal. Também é importante tomar cuidado com a origem do milho, pois os mais baratos podem estar contaminados com pesticidas, que são tóxicos para os pássaros. As sementes de girassol são muito populares entre todas as aves que comem sementes e podem ser uma boa escolha se você quiser atrair várias espécies. Entretanto, as cascas devem ser removidas frequentemente. A semente de girassol também pode ser uma tentação para outros animais de pequeno porte. O painço branco importado é um petisco saboroso para os cardeais, codornas, pardais, pombos e corvos. Ele também é atraente para pardais caseiros e outros animais. Os beija-flores adoram beber água com açúcar, enquanto a semente de açafrão é boa para atrair cardeais, chupins, pombos e bicudos. O sebo, ou gordura animal, atrai o pica-pau.
cambaxirra, gaio azul e estorninho. A manteiga de amendoim é uma boa opção para o inverno, já que é altamente nutritiva. Caso você more em um local muito frio. Porém, ela não deve conter aditivos. Saiba quais alimentos evitar. As aves podem ficar intoxicadas com facilidade por causa de comidas que contenham ingredientes difíceis de digerir. Compre sementes de boa qualidade ou sebo. Algumas marcas de comida de pássaro têm pouca qualidade. Portanto, prefira comprar uma mais cara. Aqui estão alguns alimentos a serem evitados: pães, biscoitos ou outros carboidratos processados não têm muito valor nutricional e podem conter ingredientes tóxicos. O bacon ou outras carnes podem, por sua vez, conter nitratos prejudiciais. Ambos os tipos de alimentos podem acabar atraindo ratos e camundongos em vez dos pássaros desejados. Os alimentos baratos geralmente contêm sementes não comestíveis para ocupar espaço, como o milho vermelho, o milho dourado, aveia e linho. Não se esqueça de verificar os ingredientes da comida comprada. Instale o comedouro de aves em um local seguro. Se você quiser que ele fique próximo o bastante para ser visto de sua casa, coloque-o em uma árvore a 1 metro de uma janela. Colocá-lo mais perto é perigoso, pois alguma ave poder colidir contra o vidro da janela. Um problema que mata milhões de pássaros todos os anos. O comedouro deve ainda ficar longe da copa da árvore para impedir que animais de pequeno porte possam alcançá-lo. Faça a manutenção do comedouro. É importante trocar com frequência a comida e lavar o item com água e sabão em intervalos de algumas semanas. Caso contrário, os excrementos dos pássaros, fungos e bactérias podem contaminar o comedouro e o alimento, o que pode deixar as aves doentes. Dê uma atenção especial no tempo chuvoso, que é quando o alimento umedece e fica mais suscetível ao bolor. Pela mesma razão e também por atrair animais indesejáveis, as sementes e comidinhas que caírem no chão devem ser varridas. Forneça grãos de areia. Os pássaros não possuem dentes. No lugar deles, muitos têm um órgão chamado moela para a digestão dos alimentos. Para funcionar direito, a moela precisa de grãos, um pouco de areia, cascalho ou outras pedras pequenas. Você pode ajudar oferecendo arenito insolúvel. Por exemplo, pequenos pedaços de cascalho, ou solúvel, como conchas de calcário, concha de ostra esmagada ou casca de ovo moída. As cascas de ovo têm uma dupla ação, pois também fornecem ao pássaro o cálcio necessário para que coloquem ovos, criando locais para o ninho. Plante árvores, arbustos e plantas nativas. Utilize um guia da região ou ligue para alguma ONG de preservação ambiental local para saber quais plantas crescem naturalmente na região e adicione-as ao seu jardim. As árvores, plantas e arbustos nativos são mais apropriados para atrair os pássaros do que as não locais. Várias árvores e plantas nativas também fornecem abrigo e cobertura natural para os pássaros. Árvores e arbustos perenes são um excelente abrigo para as aves no inverno. Muitos pássaros são atraídos por frutas e bagas. Por isso pense na ideia de plantar uma mangueira ou goiabeira. Construa uma casa para os pássaros ou uma caixa para o ninho.
Cada espécie faz ninho em lugares diferentes. Portanto, é uma boa ideia fazer uma pesquisa dos tipos de pássaros que desejar atrair. Se você planeja construir uma casa de pássaros ou uma caixa para ninhos, saiba que diferentes formatos de caixas, com aberturas diferentes, atraem espécies diversas. A caixa pode ser colocada em uma árvore ou pendurada em um mastro. Lembre-se de montá-la antes do final do inverno. Veja se o lugar em que o ninho foi colocado tem uma boa ventilação e é escondido e protegido de predadores. Faça um ninho usando materiais naturais. Se você quiser montar um ninho mais próximo do natural, um jeito fácil de fazer isso é deixar que o seu quintal fique um pouco mais selvagem. Deixe a grama crescer em certos lugares ou faça uma pilha de arbusto. Assim, o ambiente simula o habitat onde as aves constroem os ninhos na natureza. Outra opção é empilhar galhos fazendo um monte ou ainda abrir algum espaço sob os arbustos passando o rastelo no humus em volta dele. Pense em usar materiais como barbante, cabelo ou outras fibras, ou sacolinhas de malha forradas com fios de lã, palha, pelos de animais, pequenos pedaços de pano ou qualquer coisa que as aves possam utilizar para fazer um ninho. Não remova as árvores mortas a menos que elas se tornem um perigo. As que ficam em pé são importantes para a colocação de ninhos e a alimentação de diversas espécies de aves, principalmente dos pica-paus, que comem insetos que infestam as árvores mortas, transformando o quintal em um local mais convidativo. Providencie uma fonte de água. As aves são atraídas pelo som da água pingando ou se movendo. Você pode comprar um banho de pássaros ou fazer um lago raso com uma fonte. Ela deve ficar perto do chão e não ser escorregadia. Se você estiver sem tempo e recursos, pendure uma vasilha com água com um buraco no fundo sobre um prato. Evite colocar a fonte de água perto de árvores ou de arbustos onde gatos possam esconder-se. Além disso, a água não deve ultrapassar 2,5 centímetros de profundidade. Considere a ideia de usar uma fonte de água aquecida no inverno se fizer muito frio. Para manter a boa higiene sempre, prefira uma fonte para banho que seja fácil de limpar. A água não deve ficar parada nem acumular lodo. Evite pesticidas. Os pesticidas são prejudiciais por muitos motivos. Em primeiro lugar, eles matam fontes vitais de alimento de algumas espécies de pássaros. Ademais, as substâncias químicas presentes nestes produtos podem ser perigosas caso ingeridas pelas aves. Para atraí-las para sua propriedade, empregue formas naturais de controle de insetos em vez de usar produtos químicos na grama, árvores e nos arbustos. Mantenha os gatos e outros predadores afastados. Gatos, cobras, guaxinins e ratos caçam pássaros canoros e seus ovos, matando milhares todos os anos. Não importa o quanto seu quintal possa parecer hospitaleiro. Se houver um gato rondando, os pássaros não vão querer aproximar-se. Mantenha o seu bichinho de estimação longe da comida, da água e dos ninhos se você quiser atrair de verdade alguma ave. Barreiras para restringir a entrada. Uma distração e entradas em forma de tubos são boas opções para proteger as casas de pássaros.
Colocar a casa bem acima do nível do solo e usar um repelente contra predadores são duas medidas extras de proteção.